Boa noite, meu nome é Bárbara e o tema escolhido por mim foi duplicata. A duplicata é uma ordem de pagamento pela qual o comprador se obriga a pagar dentro do prazo a importância representada na fatura. A duplicata ou duplicata mercantil é um documento nominal emitido pelo comerciante com valor global e o vencimento da fatura. É emitida pelo credor ao vender uma mercadoria ou serviço que prestou e que estão representados em uma fatura, que deve ser paga pelo comprador das mercadorias ou pelo tomador dos serviços. Uma duplicata só pode corresponder a uma única fatura e deve ser apresentada ao devedor em no máximo 30 dias. O sacador na duplicata é o credor, que será o vendedor ou prestador de serviços. O sacado é aquele que comprou alguma mercadoria, que será o devedor ou tomador do serviço. A duplicata é um título de crédito genuinamente brasileiro e teve seu surgimento com o Código Comercial de 1850, quando no artigo 219 prescreveu-se que nas vendas em grosso ou por atacado entre comerciantes, o vendedor é obrigado a apresentar ao comprador por duplicata, no ato da entrega das mercadorias, a fatura ou conta dos gêneros vendidos, as quais serão por ambos assinados, uma para ficar na mão do vendedor e outra na do comprador. Não se declarando na fatura o prazo do pagamento, presume-se que a compra foi à vista, como prevê o artigo 137. As faturas sobreditas, não sendo reclamadas pelo vendedor ou comprador dentro de 10 dias subsequentes à entrega e recebimento, presumem-se contas líquidas. Também dispunha o Código que serviria de regra às contas líquidas tudo o que se dispunha acerca das letras de câmbio, tanto quanto pudesse ser aplicável. Essa proposição podia ser inferida da leitura do artigo 427, que, em 1908, foi revogado pelo Decreto nº 2044. Por volta de 1912, o governo tenta fazer ressurgir a conta assinada ou fatura, tornando-a obrigatória como documento para a incidência do imposto do selo. Os juristas, no entanto, reagiram rapidamente, alegando que seria um retrocesso para o direito comercial. Diante de tal posicionamento, o governo se viu sem outra saída que não recuar. Em 1922, a situação muda e, diante da possibilidade de cobrança do imposto de renda, os comerciantes sugerem a criação do título, através de um projeto de lei que pretendia dar nova feição à cobrança do imposto dos lucros do comércio e da indústria pelo selo proporcional sobre o selo do valor de vendas, na tentativa de se desviarem da cobrança do imposto de renda, já que incidiria sobre eles o imposto sobre o valor das vendas. O governo acatou a sugestão, mas não por isso deixou de exigir também o imposto de renda das classes empresariais. Percebendo-se, portanto, que a implantação da duplicata se deu devido ao interesse tributário da União, posteriormente, a arrecadação do imposto sobre as vendas e consignações passou a ser de competência tributária dos Estados, permanecendo, todavia, a duplicata como título de emissão obrigatória, pois ela era o meio de arrecadação e fiscalização do imposto. A duplicata de fatura só veio a se libertar dos interesses do fisco com a reforma da legislação nos anos 60. De fato, em 1968, promulgou-se a Lei das Duplicatas, Lei nº 5.474, que foi modificada pelo Decreto-Lei 436, em 1969. O imposto sobre venda e consignações foi substituído pelo imposto de circulação de mercadorias, que não mais se servia da duplicata para sua cobrança e fiscalização. Com o advento da tecnologia, surgiu a duplicata virtual, que encontra seu respaldo legal no artigo 8º, parágrafo único, da Lei 9.492, de 1997, e no artigo 889 do Código Civil de 2002. Quando o contrato de compra e venda ou de prestação de serviço é concretizado, o vendedor, pela internet, emite à instituição financeira os dados referentes ao negócio realizado. A instituição financeira, também pela internet, encaminha o comprador ou tomador do serviço um boleto bancário para que o devedor pague a compra. Esse boleto não é o título de crédito,
ele contém as características da duplicata virtual. Por ser um título formal, a duplicata exige alguns requisitos. Os requisitos fundamentais são dispostos no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 5.474 de 1968, que são a denominação duplicata, a data de sua emissão e o número de ordem, o número da fatura, a data certa do vencimento ou declaração de ser duplicata à vista, o nome e domicílio do vendedor e do comprador, a importância a pagar em algarismo for extenso, a praça do pagamento, a cláusula à ordem, a declaração de reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador como aceite cambial e a assinatura do emitente. O aceite da duplicata será enviado ao sacado, que é o comprador, ou diretamente ou por intermédio de pessoas que agirão em nome e por conta do vendedor. Essa remessa tem a finalidade de levar o título à presença do comprador para que ele o assine, reconhecendo a sua exatidão e a obrigação de pagar a duplicata. A essa assinatura por parte do comprador dá-se o nome de aceite. O aceite na letra de câmbio sempre será facultativo, e desde que o sacado não deseje, ele não será obrigado a se vincular a esse título. Já o aceite na duplicata é obrigatório, ou seja, mesmo que o comprador não assine a duplicata, aceitando essa de maneira expressa, ele assumirá a obrigação determinada no título. Admite-se a não aceitação da duplicata desde que haja um vício no contrato ou na sua execução, apresentando sua justificativa amparada pelo artigo 8º da Lei das Duplicatas. O artigo 8º prevê que o cobrador só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco, vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias devidamente comprovados, divergência nos prazos ou nos preços ajustados. E o aval é uma garantia que se dá ao portador do título, equiparando-se o avalista a alguém já obrigado no mesmo, o que significa que o portador terá garantia suplementar para a obrigação constante no título, e o aval é prestado em favor do comprador, na hipótese de compra e venda mercantil ou do beneficiário do serviço prestado. Na duplicata de prestação de serviço, ficando o avalista como devedor solidário direto da obrigação. Com base no que foi dito, podemos verificar que a duplicata é um dos principais títulos de crédito do empresário para a garantia e execução do seu crédito junto ao judiciário.